fechando essa palavra, que é isso maravilhoso. E eu fiquei analisando muito tempo a palavra de clara na igreja. Nesses últimos tempos, a gente tem ouvido falar bastante sobre isso. A irmã, com muita sabedoria aqui, tocou no outro comigo. E antes da palavra, mesmo que poderia ser o tema da campanha, mas eu conversei com o presidente Reginaldo que eu falei, olha, é o hino faltando tudo, né? Graças a Deus, mas eu sei que os irmãos conhecem bem a história do Naamã. Era um general Ciro que, numa ocasião, ele entrou dentro de Israel, não quis a Bíblia, que Deus tinha dado vitória a ele, não é? E assim ele prevaleceu sobre Israel, quando Israel estava passando por um período em que precisava ser punido pelo Senhor. Então, esse homem, diz a Bíblia, ele leva uma menina cativa, né, para sua casa, deixa os cuidados da mulher de Naamã, na qual essa jovem servia ao Senhor, ou servia a esposa de Naamã. E queridos, a gente, observando toda essa história, eu sei que os mensageiros que passaram por aqui, não é, já falaram alguma coisa, eu tenho certeza que outros que virão vão falar bastante coisa em cima desse capítulo, dessa passagem. A gente poderia nessa noite enumerar várias coisas para nós falar. O tema vem falar dos 7 segundos da vitória. E queridos, a gente poderia falar também em cada mergulho de Naamã, ele recuou dentro daquele rio. Nós poderíamos citar aqui nessa noite 7 pecados que nós precisamos nos purificar. Nós poderíamos falar de tudo isso, nós poderíamos falar exaustivamente daquela jovem, como sabiamente um determinado pastor escreveu um livro e o intitulou de Heróis Sem Medalha, e ele colocou essa menina dentro do seu livro, porque ela foi um vaso tremendo usado por Deus para indicar a cura daquele homem. E, no entanto, a Bíblia não revela o nome daquela jovem. Nós poderíamos falar da mulher Naamã como deveria ser, que não quer dizer, ao lado daquele homem leproso. E se fosse dentro de Israel, Naamã teria que ser colocado no exortado. Mas como ele era filho, ele não estava na mesma casa com a mulher. Imagina a situação. A gente poderia falar de várias outras coisas aqui, mas existem algumas coisas que a gente não pode deixar passar. E principalmente quando nós falamos dessa questão de nós vermos, apesar de Naamã ser um homem abençoado por Deus que dava a ele vitórias, nós conhecemos, irmãos, que esse homem, ele um pouco de soberbo, é um homem tão presunçoso. Você deve ter ouvido falar sobre isso, mas a gente vê que Deus precisava mudar alguma coisa na vida dele. E quando eu estive meditando um pouco aqui nessa palavra, eu falo com Deus, mas todo mundo prega tanto sobre isso, quem falava que ele era sobre isso, inclusive o Senhor sobre a soberba na mão. E Deus, irmãos, começou a me mostrar uma coisa na palavra, que Deus, quando ele deseja, então desejou de abençoar na mão, porque se aquela menina, ela estimulou-se a dizer a sua senhora, e ao dizer que quem dera que meu Senhor estivesse em Israel, diante do profeta que lá está, seria curado, eu creio que Deus aqui colocado ministrando algo no coração daquela menina. E aí eu comecei a pensar, Deus, o que o Senhor tem nessa passagem. Deus começou a me fazer entender que Deus estava mostrando o princípio de humildade na mão desde dentro da sua casa. Desde lá no começo, desde o início, na mão ele já poderia, quem sabe, muito mais tempo, ter sido recuperado, né? Que assim estava dentro de Israel. Ele podia ter sido curado, mas, no entanto, Deus agora estava provendo um momento no qual Deus haveria de várias estar com ele no particular. Não quer tratar com Naamã especial, eu quer tratar com Naamã de uma forma diferente. Quando eu comecei a olhar para isso, eu pedi, irmão, que muitas vezes nós viemos para a igreja, nós fazemos campanha, nós fazemos campanha de oração no tiro, nós fazemos campanha de oração na igreja, nós fazemos campanha no bairro, no monte, em São Paulo, estamos povos, e a gente fica falando, Deus, quando eu vou receber a minha vitória? Deus, quando eu vou alcançar, Senhor, a bênção do Senhor para a minha vida, Senhor, quando eu vou conquistar aquilo que o Senhor tem, porque Deus, eu já não aguento mais esperar, queridos. Todos nós, uma hora ou outra, passamos por isso, porque nós desejamos receber uma coisa de
nome do quê? E aí, por que você não decidiu ainda? Por que eu não decidi ainda? A Bíblia mentirosa? Não. Deus mudou? Não. Qual o problema nessa história? Aonde está o perfeito? Eu comecei a entender isso muitas vezes, na maioria das vezes, a verdade é que o defeito está em nós. Deus me disse que eu sempre nos abençoar. Um belo dia eu li um livro e a autora ela falava algo muito interessante e dizia que uma visão de Deus dava ela me disse que no céu ela podia contemplar como que os potes cheios transbordando de bem. E ela perguntava para Deus, Senhor, por que esses potes estão cheios de bem? Eu posso falar na terra, Senhor, e não recebe, pede, não recebe, deve não ver da forma correta. E quando a gente vê aqui, queridos, veja que Naamã, Deus pensa agora para estar com ele. Naamã estava esquecendo a sua cara com a menina. E aquela menina foi um estupim, um ego, para eu começar para estar com ele. Olha, ele podia, irmão, naquele instante ali, estava. Entendeu que Deus estava querendo com ele. Mas Naamã, veja que talvez ele fosse um homem não tão acessível pela jovem. Porque ela dirige a palavra às forças na mão, sabendo que ela podia estar mais perto dele, e a esposa fez a mesma coisa, foi e falou, e ele teve que vai e fala com o rei, vai estar em casa, e finalmente ele chega dentro de Israel. Querido, veja que a Bíblia diz que depois que ele chega ali na frente da casa de Eliseu, ele tem uma coisa. Ele tem na mente que ele vai sair de dentro da sua casa ou da sua tenda e chegaria diante de Naamã, receberia o nome, voltaria o nome de Deus de Israel e ele teria foi isso que Naamã entendia. E aí que ele gastava. Você sabe que um dos nossos Deus é muitas vezes achar que Deus ele está condicionado às nossas condições. Aleluia! É que o milagre de Deus vão acontecer da forma que eu quero. O meu problema é que Deus vai aqui, do jeito que eu quero que ele estava noivo a casar com minha esposa e tinha um cachorro muito bonito lá no nosso lugar lá, um cachorro dessa raça era muito valorizado. E eu falei, Deus, arruma um comprador para o meu cachorro. Vendi a vender ele preço bem, quando eu queria comprar um tempo para casar. Pronto, uma casa naquela época. Meu Deus do céu. Eu falei, Jesus, eu preciso disso. Só um comprador, Deus faz o seguinte, vou vender uma pessoa por R$300. Eu vendo 300, dou 100 na sua casa e olha que vem. 200 eu vou comprar o tempo para eu casar. Eu acho que Deus coloca teu olhar para mim e diz, bom, ele quer que eu vou fazer do jeito dele, eu vou fazer diferente. Tivemos trabalhando no mini mercado, uma senhora chegou lá, viu a aliança no dedo, e vai casar ela. Eu digo, Deus, em nome de Jesus. É um casamento muito abençoado. E ela disse, meu filho também vai casar, ela começou a contar. Morava em Brasília, trabalhava no Senado. E aí ela começou explicando que a torneira da casa do filho dela estava R$5.000. E Jesus não só precisa de 200 para comprar paletó. Meu Deus, aí eu fiquei falando com Deus ali e tal, ela saiu. Antes que ela saísse aqui, eu vou dar um presente de casamento. Eu digo, glória, amém. Eu recebi tudo que vier a mim, de forma contínua, estarei fora. Irmão, quando penso que não, naquela mesma semana eu tinha que ver valor do tempo. E era exatamente desse lado que eu precisava. Quando pensa que não, ela foi para rápido e voltou. Ela tinha uma casa de beira ali embaixo em volta, ela mais morava. E quando ela chegou, ela disse, estamos aqui. Ela foi na minha mão e deu. Não quis ser mal educado, peguei do bolso, não fiquei. E Jesus, o negócio está dentro. Que maravilha! Irmão, quando ela saiu, era exatamente o valor do tempo. Aleluia! Eu tenho mais da forma que eu quero. Eu não preciso aqui no pedido aqui, eu tenho a sua mente, você não está pedindo a minha mente. Eu tenho que estar pedindo a minha mente, você está pedindo a minha mente.
Deus. Segundo, a Bíblia diz que ele Deus manda um mensageiro. E eu tentei dar uma olhada, procurei alguma coisa, e eu vi que o mensageiro não é nem assim. Foi um mensageiro, ele não disse que era assim. Quando eu olhei só que era assim, e ali era moço dele que estava do lado dele, só observando, cada de profeta, ministério, não tinha um ali, e ele também mandou, aleluia. Mas pode que ele olhava também não deu o nome daquele mensageiro que ele disse. Segundo sinal, está entendendo? Deus está a gente indica, a gente pode correr para ele olhando para casa dos meninos lá, soldado dele, com todo Deus. Imagina só, tem que uma coisa dessa, ele nem me atendeu, nem na porta veio falar comigo, porque era educado, genuíno, da parte de Deus. Mas Deus estava mostrando para ele também, com aquela atitude, que ele precisava ser quebrado. Meu Deus! Ele estava mostrando para ele que ele precisava descer. Você entendeu o mistério? Ele precisava descer. Ele está indignado, ele não entende esse mistério. E ele vai embora, sobe a carruagem, ele vai indignado a vida. E só sai, acaba de eu tenho alma, e nosso rio maravilhoso, de água pura de cristalina, e é verdade, porque o rio Jordão, a água do rio Jordão era barrenta. E outro rio Paraíba. Você sabe como é que é a história do rio Jordão? É um dos poucos rios do mundo que não está, é o único rio do mundo que não tem nascente. Ele começa no cume do Monte Hermon. Ele começa na época do inverno, o Monte Hermon, o pico dele fica branco, devido à fevereiro. E quando está na época do verão, o calor aquece o bicho daquele monte, e a fevereiro dessa dele é pesada, vão enchendo aquele rio. Por isso que o nome daquele rio chama-se Jordão. Repete comigo, Jordão. Aquele que desce. Significa não, Jordão significa aquele que desce. Olha Deus falando para ele de novo. Olha só, amada, você precisa não ter aquele que está dizendo. Ele está dizendo para você. E mais uma vez, Deus está falando com ele através daquele céu, que a Bíblia também não citou o nome. A Bíblia diz que ele falou de uns mortos, um deles tomou a palavra e disse: meu pai. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, porque você não teria oferecer, o que ia sair do rio? Porque a humilhação do filho deve convencer para si mesmo. Deus! Você está entendendo? É tão fácil! É só descer, é só mudar a atitude!
que eu sou. Eu quero continuar conversando, Senhor. Eu reconheço a minha falha. Lembre-se que o filho não é criado da própria boca, eles são humildes. Esse é o primeiro sinal. É o primeiro sinal da confusão. Eu sou humilde, é nada. Quem for que enganou. Oh, meu Deus. Você vai esquecer de quem você é. Oh, Deus. Você vai esquecer de todo o seu passado, você vai fazer tudo. Meu Deus já passou uma vez que o profeta Deus falou muito comigo nesse dia, quando ele titulou um sermão, um culto ensino. Ele estava pregando, enquanto ele estava iniciando o ensinamento, o estudo, e ele falou, esse Senhor está descendo o fato de até agora. E eu falei, meu Deus, bem pensa aí. E ele disse assim, Deus está me mandando pregar. E ele disse o seguinte, ele falou, olha, e Deus está me dando um tempo da mensagem dessa noite, ele disse, o tempo da mensagem sobre que jogam um lugar de separação. Irmão, eu acredito que quando a gente entra nesse local da Deus, irmão, a gente muda. A gente se prepara, a gente se limita. A gente passa uma semana daquele velho homem. Você passa uma semana daquela velha mulher. A sua vida é sempre falando, irmão. Sempre que a Bíblia nos deixa claro, irmão, que aquele jogão ele descia naquele monte. Ou seja, a parte do jogão ela viu algo. Você entendeu o céu? Ela é algo de Deus na sua vida, meu filho. Ela não viu nada, ela não está vindo nada. Ela não está vindo nada, ela está vindo em cima. Ela está no meu filho, o céu de Deus na sua vida. Quando você passa a porta, sabe? Ai, meu filho, a porta de Deus, a porta de Deus, Aleluia! Na mão a Bíblia diz, depois de ter tido aquele encontro, aquilo foi um verdadeiro encontro com Deus. Foi eterno naquelas datas. E a Bíblia diz, irmão, que quando ele levanta, no último mergulho, o certo, significa para a gente que nós não devemos desistir na primeira vez. Quando ele na segunda. Quando ele não desistir, a Bíblia nos fala, irmãos, que nós devemos insistir com Deus. Insista, a Bíblia diz, batei, abri e buscai e encontrarei. Então, no nome de Jesus, insista, não desista. E depois que na mão, levando o certo mergulho, a Bíblia diz que a carne na mão ficou como a carne de um menino. Consideramos em outras versões da Bíblia, e é sempre a mesma palavra. A carne na mão, solução, uma carne de um menino. Significa, irmãos, que Deus pode mudar a nossa vida da mesma forma. Oh, aleluia! E nós aprendemos que nós, para o Senhor, nós estaremos mortos. Aleluia! Que nós podemos ser uma Nome de chance. Jesus. Mas devemos ser Deus. Nome de Jesus. Eu não sei que Deus tem na sua vida, meu filho. Você precisa de ser uma criança. Fielmente. Verdade. Fielmente. Quando foi restaurado por Deus, simplesmente uma vez nessa noite, naquele irmão, e segundo a sua fé, ele chegou ali apenas acreditou. Então, em nome de Jesus, acredite. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Aleluia! Deus, você permitiu que talvez você possa imaginar, Senhor, eu vou terminar minha campanha, eu não vou ver ele estar chegando. Ele está falando. O que ele quer? Oh, aleluia! Eu costumo sempre dizer na nossa igreja que a única coisa que nós recebemos de graça de Deus é a salvação de Deus. O restante nós precisamos ver o jornalismo do Espírito Santo, o nome do Espírito Santo de Deus, o falar em Deus, o usar o Deus de cura. Você quer que Deus nos tenha Deus, que depois de lá também acontecer na sua casa, na sua família. Sabe o preço? Pague o preço, porque ele não fica devendo nada para ninguém. É verdade.
Jesus vai ficar dizendo para você, então, no nome de Jesus. Deus está falando todinho nessa noite. Eu não sou um homem muito claro como disse aqui. Mas eu precisava falar nessa igreja nessa noite, eu vou deixar. Em nome de Jesus. A igreja não vai falar querendo ouvir, mas você vai estar com você está ouvindo aqui hoje. E se der o último dela, você na próxima sexta-feira vai ter passou o dia por uma bênção. Eu preciso contar minha vitória para ver se nessa campanha. E vitória de campanha, muitos filhos que estarão testemunhando. E a vitória que Deus fez na vida dela. Mas se não quiser, se não tem nada para dar, espero que Deus vai dar para te abençoar. Não tem porquê. Então, nessa noite, deixa aqui essa palavra para o coração de Deus. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a todos. Em nome de Jesus, agradeço pela pode dar um salve, dar um beijo. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Eu não vou fazer, irmãos, aquilo que Deus falou no meu coração, eu tenho que deixar tarde para cada vez mais. Mas Deus falou no meu coração, durante a palavra, Deus me revelou a palavra aqui. Alguém pode criticar ou então apontar. Mas eu espero bastante que Deus vai aprovar esse negócio. Porque se o Senhor falou para o Senhor a mim, então eu vou fazer. O Senhor falou no meu coração, diga um pouquinho com o Senhor. Diga a igreja ouvinte. Eu queria que a gente pudesse comigo uma questão nesse caso que pega no corredor. Ninguém dá o corredor mais. Irmão, Adriano, por favor. Se não deixa ninguém mais sair, por favor. Ninguém está preso aqui, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandava fazer. Irmão, eu já conheço uma questão daqui na frente. Pessoal, só que o corredor aí mesmo, aí mesmo. Repetir. Não é isso. A minha casa, da mesma maneira onde você estava, é mais uma glorificado e gastou, verá, se agora. Nada do que aceitando, você não pode entender, mas você vai compreender o negócio que Jesus vai fazer com você nessa noite, nesse lugar. Já conheci uma irmã, Antônia, na sua fila aí, bem mesmo. Aí atrás vem o corredor. Aleluia! O pastor daqui você vai mandar esse negócio, não. Quem manda esse negócio é o Jeová. Porque eu não mando nada, mas Jesus manda. E se você achar estranho e não estou fazendo, aleluia, vai começar que eu vou te ajudar para ele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Oh, mãozinha, na sua direção fica ali, ó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala para ele, ele quiser. Aquilo que Jesus mandou fazer, eu vou fazer. E não é irmão, para aquilo que o Senhor manda. Já não me deu, Nilma, ali atrás, sem caminho. Mãozinha mais para frente um pouquinho. Tira o seu óculos aí, bota o seu óculos aí, o negócio vai ficar sério. Mãozinha aí atrás, desse jeito aí. O Senhor falou na direção, presbítero e irmão original e o pastor Ariano. Usa as mãos de lá na casa, se leva toda, de cada um gastou no laço, de cada uma sua na casa, aleluia! Olha, Deus vai fazer um negócio, você não vai acreditar. Eu sei que você precisa crer que Jesus vai fazer. Oh, aleluia,